que Deus venha recompensar, que Deus venha multiplicar, que Deus venha, amados, na vida de todos vocês, aí derramar das suas bênçãos cada vez mais. Amém? Levanta a sua mão comigo bem alto onde você está e diga assim: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu quero ser edificado pelo poder da tua palavra. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, que eu possa sair deste lugar melhor do que entrei. Irmãos, eu quero aqui junto com vocês nesse dia de hoje, pela oportunidade que temos de compartilhar com vocês uma palavra, uma porção da palavra de Deus. Todas as vezes que nós se reunimos na casa do Senhor, Deus nunca nos deixa de mão vazia. Deus sempre tem algo para nos dar, para nos oferecer e para nos compartilhar. Eu creio que até aqui você já foi muito abençoado. E creio que Deus tem uma palavra específica para cada um de nós que entramos neste lugar. Então que o teu coração esteja aberto, amém? Que você esteja aberto, sedento por aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Então que eu e você, no dia de hoje, nós venhamos não só ouvir a voz de Deus, mas colocar em prática o que vamos fazer. Sabemos que estamos vivendo um momento que está encerrando-se o ano. São etapas, ciclos. Está acabando, o outro está começando. Eu sempre ouvia de um grande homem que dizia assim: olha, o importante não é como começa, mas como termina. Você já conheceu pessoas que começaram muito bem, mas não acabaram a trajetória? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Como é que está o teu coração? Como é que está você? Como é que a gente está diante de tudo que Deus fez por nós até aqui? Eu queria falar um pouco hoje sobre, amado, se esforce. Se esforce para que você seja ou esteja disposto ao que Deus quer fazer através da tua vida. Uma das coisas, irmãos, que nós enfrentamos hoje, muitas vezes é falta de disposição. Porque Deus tem planos, Deus tem vontade, Deus tem, irmãos, projetos, Deus quer usar homens e mulheres, mas muitas vezes o nosso coração se fecha e falta disposição. E a falta de disposição, ela vem muitas vezes porque nós conquistamos muito. Tem coisa na nossa vida que está tomando lugar de Deus. E a falta de disposição também porque muitas vezes nós sofremos muito. Perdas, dores, porque uma vida com Cristo, muitas vezes a gente não espera, mas Deus está nos acrescentando. E nessa noite eu quero falar sobre isso. É um novo tempo. É um novo ano. Qual que é o tamanho da tua disposição? Talvez você está aqui dizendo: pastor, olha, está transbordando para a direita e para a esquerda. Estou até acomodado demais. Estagnação. Um mal que tem roubado o coração da igreja. A igreja fica estagnada. Talvez você está aqui olhando dizendo assim: pastor, eu passei por tantas tragédias, por tantas lutas, batalhas, dores, que acabou minha força. Mas Jesus está aqui nessa noite. Você crê em nome de Jesus aqui ou não? Qual é o tamanho da tua disposição para aquilo que Deus quer fazer? Você está disposto? De tudo que você já viveu, lá no topo da montanha ou lá no vale, você está disposto a ouvir a voz de Deus e falar assim: nós vamos fazer, nós vamos andar, nós vamos por aqui. Então o novo ano vai começar daqui a pouco, irmão. Eu não sei qual que é o tamanho da tua disposição, mas quero entender e quero aqui ser um instrumento de Deus para que você esteja atento ao mover-se de Deus para o ano que vem, para os novos anos, para esta igreja, para esta cidade, para que você não perca essa sensibilidade, porque Deus está se movendo.
Deus tem coisas novas. Não tenha medo do novo de Deus. Amém, igreja? Qual é o tamanho da tua disposição? Qual que é o planejamento que você fez? Que você tem colocado diante de Deus? Que você grite tua fé bem alto. Mas que você nessa caminhada silencie a sua murmuração. Amém, gente? Qual é o tamanho da tua disposição para o que Deus tem a fazer? Essa é uma pergunta que eu faço comigo. Deus quer fazer muito mais, irmãos, mas nós limitamos. Eu quero deixar um texto aqui, irmãos, como meditação dessa noite. 2 textos, melhor dizendo. Vamos lá, 2 textos. Vamos ler 2 textos. Primeiro texto, Números, capítulo 32. Essa é a primeira citação. Depois nós vamos para 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18. Primeiro texto, Números 32, a partir do 1. É bom estar na casa do Senhor, amém, amados? É bom estar na casa de Deus. Deus, Ele é magnífico, maravilhoso. Deus nos surpreende todos os dias. Deus tem coisas novas para nós. Amém, gente? Se você acha que já viu tudo, já viveu os melhores dias, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você, não, meu amado, tem coisa muito maior para você viver. Confie em Cristo Jesus. O texto diz assim, ó: as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar, de Gileade, eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbon, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram ou suplicaram a Moisés e o sacerdote, dizendo: se podemos contar com o favor de vocês, deixe que essa terra seja dada a nós, a estes seus servos como herança. Não nos faça passar ou atravessar o Jordão. Amém? Amém ou não amém? 1 Crônicas, capítulo 5. A partir do 18. Amém? Diz assim, ó: as tribos de Ruben, Gade e a metade tribo de Manassés tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Guarde aí, meu irmão. As 2 tribos e meias que ficaram para o lado de cá do Jordão. Olha aí. Versículo de número agora para a gente aqui, já dá uma sequência maior. Versículo de número 25 do mesmo capítulo 5. Foram, porém, infiéis para com Deus dos seus antepassados, se prostituíram segundo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para lá, Abor, Ara e para o rio Gozan, onde estão até hoje. Só até aqui. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Acrescenta na minha alma essa porção da sua palavra. Amados,
Quantos anos esse povo ficou para fazer a travessia do deserto? Eles saíram do Egito, entraram no deserto. E eu começo a analisar algo aqui muito importante. Como é que Moisés, ao conduzir esse povo, por causa de um momento de estresse, de enfado, ele dá uma deslizada e ao invés de falar com aquela rocha, ele fere a rocha e Deus fala para Moisés que não mais ele tomaria posse da terra, que ele ia ver com os seus olhos. Mas agora você vê 2,5 tribos de Israel que saíram com a mesma promessa. Qual era a promessa, pastor? Prometi ao vosso pai Abraão, a Isaque e a Jacó, que essa terra de Canaã, onde mana leite e mel, serão de vocês. Quando essas 2 tribos, diz no capítulo 32 que lemos de Números, chega a próximo ao Jordão, à margem do Jordão, eles vêm no coração com o sentimento de que ali acabou-se o que Deus tinha para eles. Eles começam a conversar entre si, e agora 2 tribos mais meia tribo chegam a uma conclusão dizendo assim, nós não queremos e não vamos se esforçar e vamos fazer de tudo para não atravessar o Jordão. E a Bíblia diz que eles começam a ter argumento, dizendo assim, olha, a terra aqui é boa, a terra é próspera, aqui tem capim, o gado é bonito. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, irmão, sobre você precisa se esforçar a estar disposto para aquilo que Deus vai agir na tua vida. É que muitas vezes, e aqui é o primeiro ponto nessa mensagem, amados, essas 2,5 tribos, o último texto que lemos aqui diz que eles eram homens de guerra, que não tinham medo. E quando eles têm essa atitude dizendo, nós não queremos atravessar do outro lado do Jordão, porque vamos ter que perder os gados, vamos ter que ter renúncia, temos medo do novo que Deus vai fazer. Moisés fica bravo, irado com eles e diz assim, como assim? Vocês têm uma palavra de Deus e saímos juntos, não é justo vocês ficarem 9,5 tribos passarem, vocês terão que ir. Porque vocês estão desanimando os outros, porque vocês têm um bom exército, vocês têm uma boa arte para a guerra, vocês têm alguém que realmente inspira. E essa verdade se completa aqui em 1 Crônicas, quando diz que eles eram homens de guerra fortes e valentes, que eles não temiam nada. Mas a Bíblia fala no encerramento aqui, que eles foram consumidos. E você daqui para frente, você não vai ver nenhuma tribo dessa que tem herança, porque a única que persistiu foi a de Judá. A primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, as tuas conquistas, por maior que seja, você tem que entender que elas não limitam Deus e a sua presença, porque a presença de Deus está aonde a palavra dele está. A primeira coisa que nós encontramos nesse texto é distrações com as conquistas. Quantos de nós, irmãos, já estamos não tão dispostos, porque já fizemos muito, conquistamos muitos, vimos muita coisa, já temos muitas referências, muitas coisas que Deus derramou, mas amado, Deus tem coisa nova. A igreja não pode parar, você não pode parar. Irmãos, não se apegue às conquistas, não se apegue ao que Deus te deu, é para a honra e glória do nome dele, mas amado, acompanhe a presença do Senhor, acompanhe a palavra do Senhor, ainda que você tenha que fazer renúncia, ainda que você tenha, irmãos, que fazer muitas escolhas que dói, continue andando debaixo da presença de Deus. Hoje estamos vivendo um momento, irmãos, que as distrações das conquistas têm roubado Deus de nós. Você imagina agora aquelas 2,5 tribos, irmãos, chegaram à conclusão dizendo, nós não queremos entrar na terra que mana leite e mel. Você está entendendo por que nós limitamos a Deus?
Porque falta disposição. Mas pastor, do outro lado do Jordão, hoje eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre nós, irmãos. Tenha coragem para atravessar o Jordão. Tenha coragem para dar mais um passo de fé. Não tenha medo para aquilo novo que Deus vai te dar. Pastor, eu não entendo estratégia, eu não sei como que é, eu não sei como vai acontecer, aqui está bom demais, aqui já está seguro demais, aqui eu já fiz as contas, eu já fiz até um plano para me aposentar, para me parar. Irmãos, Jesus te chama nessa noite, Jesus clama por você nessa noite, viva as minhas promessas que eu te fiz lá atrás, não se esqueça daquilo que Deus te prometeu. Qual é o tamanho da tua disposição? Irmãos, não tem quem mudou a mente deles. Não teve ninguém que conseguiu mudar. Sabe qual que é a proposta deles? Moisés, então tá bom. O nosso exército vai passar o Jordão. Nós vamos lutar com as 9 tribos e meia. Depois de nós conseguirmos derrubar os gigantes, os inimigos que estão lá, nós vamos voltar para nossas famílias. Irmãos, olha o absurdo. Por que Deus pediu para passar o Jordão? Porque do lado de cá do Jordão era vulnerável aos inimigos, ao misticismo. Porque o que destruiu esses homens aqui, irmãos? Não foi a guerra. Não foi a força do braço, porque eles eram bons. Mas a Bíblia fala aqui que eles começaram a se misturar. Começaram a perder Deus. Começaram a se esquecer de Deus. Começaram, irmãos, a não temer mais ao Senhor. Meu amado, nós estamos aqui hoje para a glória do Senhor, adorando um Deus vivo que está neste lugar e que faz parte dessa casa. Mas a nossa preocupação, irmãos, também nós já estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Eu creio em nome de Jesus, você tem certeza disso? Mas a nossa preocupação vai mais avante. Nós não queremos só deixar uma história, nós não queremos só deixar um livro, nós não queremos só deixar uma fita, não só, irmãos, uma imagem. Nós queremos deixar um legado para aqueles que vão vir após nós. Nós queremos ser, irmãos, aqueles que vão à frente, levando e fazendo a vontade de Deus, porque essas 2 tribos e meias não tiveram essa visão. E no capítulo de Crônicas, capítulo 5, diz que eles foram consumidos, mesmo sendo homens de guerra. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, não se distraia com as conquistas que você chegou até aqui. Continue olhando para Deus. Tudo que é bonito hoje, amanhã talvez já vai não fazer mais nenhum tipo de significado. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui irmãos, almeje, lute, tenha sede, tenha paixão, uma palavra linda, em ter relacionamento com Deus. Deus é um Deus que não se relaciona distante. Deus não é um Deus que se comunica, irmãos, distante. Deus é um Deus de perto. A terra é nova. Por quê, pastor? Porque até no Jordão, amados, eles não compravam roupas. A roupa crescia. No Jordão vinha maná. No Jordão a água jorrava da rocha. No Jordão tinha codornizes. Agora lá, do outro lado do Jordão, acaba tudo isso. A terra é próspera, a terra é rica, mana leite e mel, mas tem gigante. E como é que vai ser esse novo tempo? Como é que vai ser esse novo ciclo? Como é que vai ser agora? Nós vamos ter que produzir nossas roupas, nós vamos ter que lutar para que os gigantes saiam. Como é que vai ser os episódios daqui para frente? Irmãos, Deus é um Deus que não para. Deus não se limita. Porque Ele é Deus em toda circunstância e todo o processo que você está vivendo. Deus é um Deus, irmãos, que faz nova todas as coisas. E diz a palavra de Deus, irmãos,
que o povo entrou na terra. Essas 2,5 tribos ficaram atrás. Mas aí, irmãos, o que chama atenção aqui, bem rápido, é que existia um povo que mesmo que olhou para trás e viu a decisão dessas 2 tribos, o seu coração ardia em dizer: Senhor, eu estou disposto a viver os meus últimos dias na tua presença e viver o que o Senhor tem para fazer, o que os meus olhos não viram. E quando nós vamos olhar para o livro de Josué, capítulo, irmãos, de número 14, versículo de número 10, olha só, aqui nós encontramos aqueles que estavam sedentos por o que Deus queria fazer, aqueles que estavam determinados e decididos, dispostos a viver o novo de Deus, aqueles que não tinham, irmãos, distração pelas conquistas, aqueles que tinham, irmãos, sede por relacionamento com Deus. E eu quero encerrar aqui dizendo: aqueles que não tinham medo dos desafios que são impostos a nós, porque Deus é conosco, igreja. Josué capítulo 10, 14, versículo de 10 diz assim: pois bem, o Senhor me manteve vivo. Sabe quem estava falando isso? Calebe. Os 2 sobreviventes de todo o processo que o povo de Deus viveu. Esse homem tinha argumento para dizer: eu vou sentar e não vou fazer mais nada. Eu estou enfadado. Esse homem tinha no seu coração, se ele não fosse curado por Deus e tivesse a presença de Deus, irmãos, uma ferida por comparar-se. Por que Deus escolheu Josué e não eu, se nós andarmos iguais? E a Bíblia fala que Calebe já está no final da sua vida, as suas vistas são fracas, e agora a repartição da terra dentro de Canaã. Ele podia não se esforçar, irmão. Ele podia não fazer nem causa algum para pegar algum tipo de herança. Porque se ele deixasse todos os efeitos do processo contrário entrar no seu coração, ele seria o homem mais fraco, ferido e triste. Mas ele chega para Josué e fala assim: epa, você está repartindo a terra aqui, tá? Uhum. Só que a minha parte, eu quero. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou disposto a viver o que Deus tem para mim até o último dia da minha vida. Ele diz assim no versículo 10: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Me dê a região montanhosa, me dê a região de Hebrom, aonde ninguém quer ir lá, aonde tem gigantes lá, me dê lá, porque é lá que eu quero ir. Mas Calebe, você já está no fim da vida, para que você quer isso? Deus é comigo. Ô meu irmão, não tenha medo do momento que você está vivendo, porque nós não vivemos pelo momento, nós vivemos por fé. Hoje é uma noite de nós vistoriarmos o nosso coração. Qual é o tamanho da tua disposição no novo tempo que Deus trará? Calebe tinha motivo para olhar e dizer: Senhor, tá bom demais. Se o Senhor escolheu Josué, fica com ele. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Calebe tomou posse daquela terra. Lá tinha gigantes. Lá tinha os anaquis. Calebe tinha uma filha chamada Axa. Essa filha se casa com um homem que também, irmãos, era cheio de disposição. Era cheio de Deus. Era cheio de ter um relacionamento com Deus.
Caleb dá herança para sua filha, porque ele entende que não é com ele, mas é também um legado que estamos deixando para a próxima geração. É o que essa igreja tem feito nessa cidade, é o que essa igreja tem feito neste lugar. Ruínas tortas têm sido endireitadas. Há um futuro melhor para essa cidade. Há uma prosperidade maior nessa cidade. Maldição tem se quebrado nessa cidade, porque aqui é um povo de Deus que está clamando, buscando, adorando, pagando um preço, para que dias maiores virão e o nome do Senhor seja glorificado. E Caleb sabe que está fazendo certo, irmão. Caleb vibra porque ele sabe que está fazendo certo. Porque quando a sua filha casa com um homem chamado Otoniel, o homem chega para sua filha e fala assim: ei, fala para o teu pai que nós não queremos só montanhas, nem morros. Diga para nos dar fonte de água. Mas lá nas fontes é lá que habitam os piores inimigos desta terra. Não tem problema. Axa vai lá e fala: pai, eu quero terras onde tem fonte de água. O pai dá. E sabe o que diz, irmãos? Que Otoniel foi o primeiro juiz que Deus escolheu a olhar para a terra, para julgar Israel, quando tudo estava perdido. 2,5 tribos ficaram lá. Não se vê falar mais delas. A única que sobreviveu e chegou até o final é a que nós olhamos e a Bíblia fala que Jesus veio dela, a tribo de Judá. Tinha promessa, tinha. Deus não é um Deus, irmãos, que faz acepção de pessoa, mas Deus é um Deus que olha para o nosso coração e vê o tamanho da nossa disposição. Moisés não entrou na terra porque simplesmente desobedeceu uma ordem. Essa tribo rejeita a promessa, porque se encanta com o que está vendo. Irmãos, não deixe parar aqui. O negócio não é só com você. Tem coisa muito maior para vir para frente. Tem o novo de Deus para você. Agora imagine, irmãos, aquelas 9,5 tribos junto com aquelas 2,5, só os exércitos. A primeira batalha qual foi? Uma fortaleza que se via falar lá no deserto, que se chamava Jericó. A gente nunca viu um milagre desse. A gente nunca viu um momento desse. Como é que vai ser? Porque para continuar a caminhada, para continuar a batalha, para continuar conquistando, temos que passar por Jericó. Aí Deus diz assim: vocês não vão usar lança, vocês não vão usar estilingue, não vão usar pedra. Dei 7 voltas em torno da cidade. Porque a minha palavra, ela se tornará de pé. A Bíblia fala que as muralhas veio ao chão. Eles tomaram posse da maior estrutura, da maior fortaleza se encontrando nas suas frentes, e continuaram a andar, porque Deus estava com eles. Foi lá que Deus parou o sol, parou a lua, para que eles vencessem seus inimigos, e enquanto eles não venceram, Deus não tirou o sol. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, para concluir a nossa palavra aqui. Eu quero convidar você, vale a pena estar disposto. Vale a pena não ficar fazendo conta das conquistas que Deus já fez com a gente. Do tanto de medalhas e troféus que você tem na partilheira. Do tanto de coisa que você olha para trás e já viu que Deus fez. Amém, é para a glória dele. Deixa eles contar o testemunho. Mas o negócio agora é olhar para Cristo. O negócio agora é curar o coração. O negócio agora, irmãos, é olhar para o alvo. Eu tenho muito que marchar. Você vai pisar em terras que você nunca pisou. Você vai viver momentos que você nunca viveu. Você vai viver, irmãos, processos que você nunca viveu. Amados, creia em nome de Jesus Cristo. Não se apegue às conquistas. Tenha
sede para se relacionar com Deus. E vença o medo do novo. Porque Deus está conosco. Talvez a tua falta de disposição foi por causa de uma frustração. Foi por causa de um fracasso. E o diabo é mestre nisso, para tomar o nosso sentimento. Mas quando você passa por tudo isso, como Caleb passou, 10 reprovaram as suas atitudes. Mas ele e Josué disseram, nós vamos entrar porque a terra é nossa. Em nenhum momento da vida de Caleb ele duvidou, ele teve medo, ele recuou. Ele quis mais. Eu não sei qual o processo que você está vivendo hoje no final deste ano, mas tem coisa nova chegando. Só que você tem que ter uma mentalidade nova. Você tem que ter um coração novo. Para você entrar na terra de Canaã, para você passar o Jordão, a mente, o coração tem que ser transformado. Porque lá não vai ter mais nuvem e nem coluna de fogo. Agora vai ter que levantar-se e adorar a Deus através de holocaustos, de sacrifícios. Qual é o tamanho da tua disposição para Deus? Amém. Qual é o tamanho, irmãos, da tua sede para aquilo que Deus tem preparado para a gente? O medo nos bloqueia, irmãos. Muitas vezes a distração em ficar olhando, em analisando e até adorando as conquistas nos distancia. Muitas vezes aquele esforço que temos que ter para ter um relacionamento com Deus diário, porque a carne nos quer vencer, nos distancia. E tem hora que há tanta dúvida no nosso coração, que a gente muitas vezes faz como essas 2 tribos e meias. A gente quer parar onde está. Mas Deus está dizendo para você, hoje é uma noite, minha e sua, de atravessarmos o Jordão. Hoje é uma noite de nós darmos mais um passo. Porque você não viveu tudo que Deus tem para você. Deus tem coisa muito mais para chegar. Deus não está muito preocupado, irmãos, com aquilo que nós tecemos. Deus quer que nós confiamos nele. E eu quero nessa noite aqui, antes de encerrar, para a gente orar, falar, irmãos, sobre homens que têm disposição e o que Deus faz através desses homens. As suas obras, os seus frutos, eles reverberam até hoje. Eu vim de um berço cristão. Nasci dentro de uma igreja. Há muito tempo atrás que a gente não vê mais se cantar esses hinos do cantor cristão. Mas um dia eu fui estudar alguns homens que escreveram essas letras. E entre elas eu fixei os meus olhos e o meu coração começou a meditar sobre um homem que teve disposição tanto na bonança como na dor. Um grande milionário da área imobiliária nos Estados Unidos. Em 1871, quando os Estados Unidos, e principalmente Chicago, foi cometido por um grande incêndio. Horatio Spafford perdeu tudo que tinha. A história diz que em 2 anos ele ajudou as famílias que estavam à sua volta a recuperar-se o que tinham perdido pelo fogo. Deus deu graça a eles. E a ela, a Ana, sua esposa. E eles voltaram a ter o equilíbrio financeiro. Mas a história diz também, amados, que passando esses 2 anos, em 1873, ele foi convidado por talvez o maior evangelista na Inglaterra, na Europa, chamado Moody, a conhecer a Europa e a ver as suas cruzadas que eles vinham fazendo ali. Ele pega a sua esposa, suas 4 filhas e fala, vamos para lá conhecer a Europa e ver o que Deus está fazendo naquele lugar, porque Deus é bom. Deus tem feito tanto para conosco.
A história diz, amados, que no dia de embarcar no navio, Spaford não consegue ir por causa do seu trabalho corrido e manda sua esposa com as suas 4 filhas. E a história diz que quando ele estava no meio do oceano, o navio que elas estavam tem um naufrágio. Depois de algumas semanas, não sei se meses, ele recebe uma notificação, uma carta, sua esposa Ana dizendo assim: Spaford, de 90 passageiros que sobreviveram do naufrágio, só eu, da nossa família, sobrevivi. Vem me buscar, venha me ajudar. Ele perde as suas 4 filhas. E diz a história que quando ele está naquele oceano navegando em busca da sua esposa para encontrar ela, os marinheiros que estavam à sua volta, quando chegaram na distância percorrida, que acharam que foi ali o naufrágio, eles disseram a Spaford: olha, cremos que foi aqui que o navio colidiu e naufragou. Foi aqui que as suas 4 filhas morreram. Foi aí que esse homem escreveu o maior clássico de quem, talvez, da minha época, sabe e é cantado até hoje. Um hino do cantor cristão que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele escreve isso aqui que eu escrevi, ó. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. Vamos cantar o refrão? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos colocar de pé, amém? Mais uma vez. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Juntos. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, amado. Quantos séculos se fazem essa música ainda é cantada, é entoada, porque um homem estava disposto a agradar a Deus e a glorificar a Deus em qualquer circunstância da sua vida. Aqueles que escolhem estar estagnados, aqueles que olham e dizem: já não tenho mais esperança, ou mais projeto, mais um futuro, porque já temos vivido tanto. Mas tem aqueles como Caleb, Spaford e tantos outros, que não importa o vento, o naufrágio, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da renúncia, o coração deles sempre estará no Senhor. Como é que você está aqui nessa noite, para 2025? Qual é o tamanho da tua disposição para aquilo que Deus vai fazer, não o que você quer fazer? Ele está nos convidando aqui nessa noite para atravessar o Jordão. Amém, gente? Mas você não vai atravessar só. Deus é contigo. Amém? Não se distraia com as conquistas, com aquilo que Deus está dando. Foque naquele que é dono de tudo. Lute como Caleb para ter um relacionamento com Ele diário. E não tenha medo daquilo que está diante de você. Se eu tiver que passar por isso, nós vamos passar. O homem perdeu toda a sua riqueza, Deus o abençoou. O homem perdeu suas 4 filhas, indo para uma cruzada do outro lado do oceano. E lá ele escreve isso: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz por tudo que Ele tem dado, porque diz os historiadores que os maiores dias de Spaford estavam para vir, porque Deus deu a ele filhos, deu a ele, irmãos, discípulos, deu a eles homens e mulheres que foram salvos
através do seu testemunho. Deus fará muito através de ti. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos cantar uma canção com o ministério. Enquanto cantamos, eu quero que você agora, irmãos, faça uma oração com Deus. Fale com o Senhor nesse momento. Qual é o tamanho da tua disposição? Qual é o tamanho, amado, da tua disposição para 2025? Talvez você está aqui, talvez a dor é muito grande, talvez a frustração, talvez você está muitas vezes aí abatido, cansado, sobrecarregado. Talvez você está dizendo: olha, Senhor, eu já dei tudo que eu tinha de mim, eu já fiz tudo que eu posso, e eu acho que isso é tudo que eu vou viver. Não, meu amado, hoje é uma noite de nós atravessarmos o Jordão. Deus tem mais para você. Não perca o teu relacionamento com Cristo. Não se distraia com aquilo que está acontecendo à sua volta. Não tenha medo, confie no Senhor. Tem o novo de Deus chegando para você, igreja. Vamos cantar o refrão novamente. Levanta suas mãos bem alto, diga: que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Diga isso, igreja, cante bem forte. Diga isso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Oh. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a minha vida, Deus. Que nós venhamos olhar para o nosso coração e ver que nós temos que estar disposto a viver o teu propósito. Muitas vezes dá medo. Muitas vezes nós estamos, Pai, crescendo para outro lado que não é o lado direcionado a Ti. Muitas vezes perdemos a paixão, o relacionamento para contigo diário. Mas Deus, não nos deixe esquecer da Tua promessa, como Caleb. Um dia o Senhor nos prometeu, um dia o Senhor nos chamou. Nós passamos por momentos, muitas vezes, Pai, difíceis, mas momentos bons. Não nos deixe roubar, Senhor, de nós isso. Queremos estar disposto, como Caleb estava, como aquelas 9,5 tribos que entraram na terra e estiveram dispostos a viver a Tua palavra e a Tua promessa. Há homens aqui nessa noite, há mulheres aqui nessa noite, Pai. Olha para nós. Eu abençoo teus filhos neste momento, em nome de Jesus, amém.